Então, vamos lá, então, para a insuficiência cardíaca. De forma conceitual, né, lá na década de 80, né, um Braualdi, né, que é os nossos mais conceitos na cardiologia, colocou que a insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração manter um débito cardíaco que vai atender às necessidades metabólicas do organismo, ou então que vai fazê-lo através de elevadas pressões de enchimento. Que a gente já viu o que é essa pressão de enchimento elevada, é aquela pressão diastólica elevada que a gente discutiu lá no iniciozinho da conversa. É um conceito outro mais atual, seria uma síndrome clínica manifesta por dispneia, edema de membros inferiores, fadiga, que pode ou não estar acompanhada de sinais de pressão venosa elevada, causada por doença estrutural ou funcional do coração, que leva à diminuição no débito cardíaco. Ok? Básico aqui. Quando a gente vai falar em idoso, a gente tem que pensar um pouquinho além dos conceitos básicos, né? E sempre estar atento a fatores desencadeantes, às comorbidades que ele tenha, que vai levar à deficiência, à dependência e culminar com fragilidade. A insuficiência cardíaca é uma síndrome, né? Não é uma doença, e ela vai se misturar com uma série aí de outras comorbidades, de fatores de risco. Então, detalhes em relação a medicamentos que ele está usando, a drogas, a como é que está a aderência dele em relação à alimentação, à hidratação, aporte salino, tudo isso vai interferir num bom manejo da insuficiência cardíaca, e detalhes aqui pequenos vão levar esse paciente a complicações maiores, principalmente o idoso, né, que ele vai estar sempre num limiar muito pequeno aí, para essas alterações. De novo, a gente aumenta progressivamente a insuficiência cardíaca de acordo com o aumento da idade, e a prevalência dela, ela duplica a partir de 50 anos de idade. É um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Nos Estados Unidos, acomete cerca de 5 milhões de pessoas, com 500 mil novos casos por ano de insuficiência cardíaca, e, olha, 280 mil mortes por ano diretamente relacionadas à insuficiência cardíaca. Aqui são dados do Brasil, que mostrou aqui, né, cerca de 2 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca, 240 mil novos casos por ano, e foi em 2007 responsável por 2,6% da internação e 6% dos óbitos, né? E quase 70% dos pacientes que internaram eram idosos. Então, também é uma doença do envelhecimento, assim como é a hipertensão, assim como é a fibrilação atrial, que vocês viram ontem, e assim vai, né, nas doenças cardiovasculares. A gente tem sempre que classificar a insuficiência cardíaca, e essa classificação é muito importante, baseada em sintomas da New York Heart Association, que se fala no dia a dia, esse paciente é um NYHA 3, é um NYHA 2, né? A gente já abrasileirou, né, o nosso NYHA aqui. Esse paciente está em NYHA 3. Que NYHA é esse, né? Então, o NYHA é isso aqui, é a New York Heart Association. A classe 1 é um paciente que não tem sintomas, basicamente a dispneia, durante as atividades dele cotidianas, né, no dia a dia. Ele vai ter limitação nos esforços semelhantes a dos indivíduos normais, mas nas atividades do dia a dia ele não tem sintoma. A classe 2, ele vai ter sintoma de dispneia nas atividades deles cotidianas. A classe 3 vai ter dispneia nas atividades aí menores do que as cotidianas, né, cansa para esforços pequenos, e a classe 4, sintoma em repouso. Então, classe 1, ele não tem sintoma nas atividades cotidianas, classe 2, sintomas nas atividades de rotina do dia a dia, classe 3, aos pequenos esforços, e a classe 4, sintoma até em repouso. Ok? Então, essa classificação do sintoma é importante na discussão da insuficiência cardíaca. E tem também a classificação de estágios da insuficiência cardíaca. Isso também é importante para a gente definir condutas em tratamento. Então, o indivíduo em estágio A é aquele paciente que ele tem risco para desenvolver insuficiência cardíaca. Ok? Como assim, né? São os pacientes de alto risco pela presença de condições que aumentam o risco de ser. Por exemplo, o indivíduo hipertenso, que tem doença coronária, diabetes, né, que tem os fatores de risco maiores para doenças cardiovasculares, que usa drogas, álcool, que tem histórias de miocardiopatias familiares.
Esse indivíduo não tem IC, não tem disfunção ventricular, não tem alteração estrutural nenhuma, mas ele tem risco de desenvolver. Então, ele já é considerado como um estágio A de IC. Os nossos idosos, quase todos estarão pelo menos lá. O estágio B é um indivíduo que já tem alguma alteração estrutural, mas não tem sintoma, nunca teve quaisquer sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca, mas que já tem alguma alteração estrutural. Como assim? Tem alguma valvopatia, tem alguma hipertrofia ventricular esquerda, um indivíduo que já infartou, ou que tenha uma disfunção sistólica assintomática. Então, ele está em estágio B. O estágio C, vejam que aqui é uma classificação de estágio independente daquelas sintomas lá. Tá? Que a gente classifica, o indivíduo ele está em classe 2, estágio C, B, uma mistura com a outra na classificação. O estágio C é um indivíduo que tem alteração estrutural e que tem sintoma. Então, ele vai ter dispneia ou fadiga devido à disfunção ventricular. E o estágio D de dado é aquele refratário. É o paciente que tem cardiopatia estrutural, que tem sintomas importantes, apesar de você já ter chegado em terapias máximas aí de tratamento, muitas vezes vão ser os pacientes que nós vamos ter que encaminhar para dispositivos implantáveis e até para transplante. Então, estágio A, B, C e D. Só para vocês terem isso aí recordados também. Insuficiência cardíaca, conforme a gente vai caminhando dentro daquela classe funcional de sintomas de 1 para 4, a gente vai aumentando de sobremaneira a hospitalização e diminuindo a sobrevida. Por isso, a importância dessa classificação funcional de sintoma. E o indivíduo que interna, ele sempre vai morrer mais a partir do momento que ele internou. Tá? Então, quanto maior a classe funcional, mais ele interna, e a partir do momento que ele interna, independente da classe funcional, a mortalidade dele vai aumentar. Ok? Insuficiência cardíaca é uma doença de um prognóstico sombrio. Ela mata mais do que todos os tipos de câncer, exceto o câncer de pulmão, tanto para homem quanto para mulher. Então, o único câncer que mata mais do que a IC é o câncer de pulmão. Os outros todos, a mortalidade da insuficiência cardíaca é maior. A gente tem 2 mecanismos fisiopatológicos para a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca sistólica e a diastólica, que é chamada hoje de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É o termo que a gente vai usar. E vejam, os senhores, que conforme a gente vai aumentando a idade, a gente vai aumentando mais a incidência, aqui em vermelhinho, de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, é a maior incidência do nosso paciente idoso. Assim como a hipertensão sistólica isolada era mais prevalente com o envelhecimento, a gente vai ter aqui a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a mais prevalente. Isso causa muita confusão nos consultórios do dia a dia, nos ambulatórios de clínica médica, nos PSFs, porque o paciente começa a desenvolver sintomas de insuficiência cardíaca, ele tem dispneia com esforço, ele faz edema em C clássica. E aí faz um ecocardiograma e a fração de ejeção está normal. E o que muitas vezes o colega olha a fração de ejeção. Peraí, mas a fração de ejeção está boa ou não tem insuficiência cardíaca? Tem. Ele tem uma IC diastólica, caso ele tenha pressão de enchimento aumentada, que não vai ser incomum, igual a gente viu no paciente idoso. Então, esse paciente tem IC, tem sintomas clássicos da IC e morre muito conforme morre o paciente com IC sistólica. Então, vamos valorizar isso, gente. Isso não é coisa de livro, não. Tá? Como é que a gente define insuficiência cardíaca? Essa diretriz norte-americana foi interessante em 2013, ele trouxe alguns termos novos para a gente. Tá? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida seriam os indivíduos com a fração de ejeção menor ou igual a 40. Com fração de ejeção preservada, a diastólica, maior ou igual a 50. E eles colocaram aqui uma borderline, uma intermediária, que seria aquele indivíduo entre 41% e 49%. Ele nem tem sistólica, nem tem diastólica. Ele teria uma borderline, uma intermediária. Isso foi adotado, nós vamos ver, pela nossa diretriz brasileira e pela última europeia também depois. E eles colocam aqui, essa norte-americana, uma melhorada também, que é aquele indivíduo que tinha uma IC sistólica e que melhora a fração de ejeção. Um dos objetivos do tratamento da insuficiência cardíaca sistólica, além de reduzir mortalidade, que isso a gente consegue
na disfunção sistólica e não consegue na diastólica, nós vamos conversar isso, é melhorar sintoma, mortalidade e melhorar a função também, diminuir diâmetro, melhorar a fração de ejeção. Então, esse indivíduo seria uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada melhorada. Ok? A diretriz europeia de 2016, ele deixa essas 3 classificações só, que é o que a nossa última brasileira agora também, que saiu, coloca para nós, há menos de um ano. A reduzida, uma fração de ejeção menor que 50%. A preservada, com uma fração de ejeção maior ou igual a 50%. E essa intermediária, eles chamam de middle, que seria entre 40% e 49%. Esses indivíduos, a fração de ejeção preservada, ele tem que ter sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, claro, uma fração de ejeção preservada e alguns marcadores presentes, elevação de peptídeos natriuréticos, BNP, pró-BNP, hipertrofia ventricular esquerda, dilatação de átrio esquerdo, ou seja, alterações estruturais do coração, além de sinais de disfunção diastólica, que são sinais de aumento da pressão no enchimento, ou sinais de aumento da pressão diastólica final. Quando vocês verem no eco, a relação E' foi de 18, de 20, né, o que indica aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, ou que indica aumento das pressões de enchimento, a mesma coisa, vocês vão ver escrito em laudo de eco. Isso é um sinal definidor aqui, se o seu paciente tem sintoma, para ser com fração de ejeção preservada. O que é essa relação E'? Lembra daquela onda E que eu falei do Doppler mitral, que é o enchimento rápido, né? Então, a gente vai medir simplesmente o tamanho dessa onda E e vai medir o tamanho da onda E'. A onda E' é um Doppler que a gente faz do tecido do anel mitral. Quando a gente está pegando o fluxo mitral, a gente coloca o cursorzinho do Doppler lá na abertura da válvula mitral. Na hora que a gente está querendo medir o anel, a gente põe ela na junção ali do folheto anterior e do posterior. Você faz um Doppler do tecido, é um Doppler tecidual. Então, a relação dessa onda E', quando ela está maior do que 14, é sinal de aumento da pressão diastólica final, que vai corroborar o nosso diagnóstico de C com fração de ejeção preservada. Então, pode ser que vocês vejam isso escrito, ou, né, no dia a dia, em laudos de eco, quase todos os ecocardiografistas já colocam isso hoje, e tem caído em provas aí também para vocês. Então, o normal dessa relação E' é até 8, acima de 14 é sinal de disfunção diastólica, entre 8 e 14 é aquela zona cinzenta que a gente não sabe de verdade a importância disso nem para o lado aí, nem para o outro. Como é que a gente trata a insuficiência cardíaca? Qual que é a meta no tratamento? Reduzir mortalidade, claro, tanto por insuficiência cardíaca quanto morte súbita, reduzir morbidade, né? Então, diminuir internação, eventos embólicos, AVCs, arritmias, melhorar a qualidade de vida, isso é fundamental, principalmente o paciente mais idoso, né? Então, a gente tem que tentar melhorar a classe funcional do nosso paciente, melhorar edema, melhorar dispneia e, né, melhorar a massa muscular, a insuficiência cardíaca. Vocês já devem ter visto o termo caquexia cardíaca, né? O idoso com IC avançada grave, ele entra numa sarcopenia, num consumo violento. Ele perde massa muscular, assim, como se fosse não, né? É uma doença grave e terminal, né? Não é como se fosse. Né? É como se fosse pior do que uma doença oncológica para a mortalidade. E sempre a gente tem que buscar cardioproteção e buscar nefroproteção. Então, esses são nossos objetivos. O que a gente tem hoje na nossa diretriz de tratamento não farmacológico? Evitar aí a ingesta excessiva de sódio. E aí, se vocês lerem diferentes diretrizes, gente, cada uma fala um valor diferente, 5, 6, 7 gramas de sal dia. A nossa diretriz agora de IC, do ano passado, colocou nesse valor aqui de 7 gramas de sal por dia, nos indivíduos com IC crônica. Abordar fatores agravantes, tabagismo, álcool, uso de anti-inflamatório descompensa muito o paciente com IC. E a vacinação, hoje a nossa diretriz já colocam como classe 1, nível de evidência B, vacinar influenza, e nível de evidência C, contra pneumococos. Então, isso já está lá na nossa diretriz brasileira, né? Não é uma briga agora só da geriatria, não. Tem que vacinar esse paciente com IC. Isso é classe 1 de indicação, não tem discussão, motivo para não fazê-lo.
Isso é muito importante, dar suporte psicológico para esse paciente, dar suporte e planejamento familiar para o seu paciente, orientações quanto à atividade sexual, que menos a geriatria, muito mais as outras especialidades, né, negligenciam muito a abordagem da atividade sexual no paciente idoso. Isso é muito importante. Isso traz para eles, relacionado a todas as doenças cardiovasculares, seja ciência cardíaca, principalmente ciência cardíaca e doença coronária, né, a incerteza e o medo até em relação à atividade sexual, e a esposa que fica com medo do marido que infartou, que ele não pode mais ter relação. Isso faz parte da abordagem no dia a dia, da gente orientar a segurança, né, de fazer atividade sexual dentro, claro, da avaliação funcional do seu paciente. E sempre, sempre, né, infelizmente, ainda é muito pobre no nosso meio, Belo Horizonte, que é, né, uma das melhores capitais do país, ainda a gente tem pouquíssimo acesso à reabilitação cardiovascular. O resultado é espetacular para a insuficiência cardíaca, para a doença coronária, para a DPOC, para todos os déficits que o nosso idoso pode ter. Uma atividade física supervisionada, uma reabilitação cardiovascular, o resultado é espetacular. Você melhora muito a classe funcional do seu paciente num programa adequado de reabilitação. Então, ela é classe 1 e nível de evidência A na nossa diretriz de 2018. A gente não pode deixar de oferecer isso para o paciente, né? Tanto para melhorar qualidade de vida, né, quanto a capacidade funcional do nosso paciente. Vamos conversar um pouquinho de tratamento farmacológico. Veja que inteiro aqui, só para citar, isso é um dado já antigo, né, de 2012, 13, mas olha que, conforme a gente vai aumentando a faixa etária dos nossos pacientes, olha que interessante, a gente vai aumentando o uso de diurético de alça, de furosemida, né, e a gente vai diminuindo o uso das drogas que diminui mortalidade na insuficiência cardíaca, que diminui evento, né, a gente reduz o uso de beta-bloqueador, a gente reduz o uso de ECA e de BRA, e a gente reduz o uso dos mineralocorticoides, que é a espironolactona. Então, a gente reduz as drogas que mudam o prognóstico da insuficiência cardíaca e aumenta o uso de diurético de alça, de furosemida, que é simplesmente para diminuir congestão e não muda em nada a evolução e a sobrevida da IC. Tá? Vamos falar rapidamente de algumas drogas. Primeiro, o nosso digital, né? O estudo Radiance, estudo já, né, antigo, de 1993, ele foi um estudo de retirada. Ele pegou indivíduos que tinham fração de ejeção menor que 35%, em classe 2 e 3, aquela nossa mirra, né, que a gente falou 2 e 3, que estava o uso de digoxina, diurético e ECA. E os pacientes que tiveram a retirada da digoxina do tratamento, eles tiveram uma diminuição significativa no tempo de exercício e uma redução também da fração de ejeção. Então, o grupo placebo, ou seja, o grupo que ficou sem a digoxina, que estavam todos usando digoxina, aí retirou-se a digoxina e entrou com placebo. Esses indivíduos diminuíram o tempo de exercício e fração de ejeção. Tá? O estudo DIG, que foi o grande estudo aí que corroborou realmente o uso da digoxina para a insuficiência cardíaca, o estudo também do final da década de 90, quase 7 mil pacientes com fração de ejeção menor que 45%. Ele mostrou que não havia redução de mortalidade com a insuficiência cardíaca, nem mortalidade total, nem mortalidade por insuficiência cardíaca. Porém, você reduzia internações devido à insuficiência cardíaca. Então, essa foi a mensagem que o DIG deixou para a gente. Não havia redução de mortalidade nem total, nem mortalidade por IC, mas reduzir internação. Então, é uma droga hoje, que nós vamos discutir a indicação dela, não pensando em reduzir mortalidade, mas em reduzir internação para IC. Tá? Pode melhorar a qualidade de vida. Nós vamos discutir como usar ela aqui. Tem alguns problemas, vamos chegar lá. Existem algumas publicações, talvez alguém já tenha lido, né, mostrando que, para alguns grupos de paciente, e quando você conseguia dosar
o nível de digoxina sérico, você poderia ter redução de mortalidade, mas foram estudos isolados que pegaram grupos de pacientes dentro do DIG, mostrando possíveis reduções de mortalidade, mas o ponto hoje é não reduz mortalidade, reduz internação por IC. Esse é o objetivo dela. Recomendações para o nosso paciente idoso: sempre utilizar a dose baixa, sempre monitorizar a interação medicamentosa, acompanhar potássio e acompanhar o clearance da creatinina, monitorizar para idosos frágeis o nível sérico da digoxina, digoxinemia, né? Principalmente nos indivíduos que têm disfunção renal, que têm o clearance menor que 30, esses indivíduos são altamente propensos à intoxicação digitálica. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao uso digital para esses pacientes. Então, quais são as orientações que as nossas diretrizes nos trazem para os indivíduos que têm insuficiência renal em relação à digoxina? Então, idosos portadores de insuficiência renal e pacientes de baixo peso, especialmente mulheres, a dose de digoxina deveria ser reduzida para até 0,125 em dias alternados. Né? E cuidado com interações medicamentosas também com a meldarona, né, que aumenta mais ainda a incidência de intoxicação digitálica. Então, muita atenção. E isso não é incomum nos pacientes com fibrilação atrial ainda, hoje em dia. As recomendações da nossa diretriz agora de 2018. A digoxina é classe 2A para o paciente com disfunção do ventrículo esquerdo, sintomática, apesar da terapia otimizada, tá? Que é a terapia tripla, que é o quê? Eu já estou com o meu paciente, continuo com o meu paciente sintomático, já estou usando o OIE, Colbra, já estou usando espironolactona, já estou usando beta-bloqueador. Aqui a terapia tripla na IC é isso, beta-bloqueador, IE, Cabra, e já dei o meu diurético e não estou tendo resultado, não estou tendo resposta. Aí eu vou ter indicação da digoxina. Para o sintomático com disfunção ventricular, fração de ejeção preservada, ela é classe 3, ela não deve ser usada, mesmo que eu tenha sintoma de insuficiência cardíaca. Então, eu estou com franca insuficiência cardíaca, mas tem fração de ejeção preservada, é contraindicação formal o uso do digital. Também pode ser classe 2A para o paciente que tem fibrilação atrial, que está sintomático, apesar da terapia otimizada, incluindo um beta-bloque aqui, visando um melhor controle da frequência cardíaca. Alguns pacientes respondem muito bem. Meu paciente já está beta-bloqueado, está com dose já plena, tolerável, a frequência cardíaca não está bem controlada na FA, a digoxina aqui pode ajudar bastante. Então, aqui entraria também como uma droga boa. Novamente, não utilizar, é contraindicado em C com fração de ejeção preservada. Em relação ao diurético, são drogas muito importantes na IC. Ele tem uma ação rápida, é a única droga com efeito aí realmente efetivo para o equilíbrio hidrossalino, né? Na IC descompensada, a furosemida é uma droga fundamental. O uso apropriado dela é um fator de sucesso no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, recomendações hoje na diretriz. Diurético de alça é classe 1 para controlar congestão. A gente pode associar um tiazídico, vão achar isso estranho, né? Associar tiazídico ao diurético de alça naquele indivíduo com IC descompensada, mantendo congestão persistente. Já estou com terapia otimizada, já estou com diurético de alça, beta-bloqueador, IE, Cabra, tudo otimizado, ele continua congesto. Eu posso associar hidroclorotiazida junto da minha furosemida, tá? É também classe 1 aqui. E a gente já começa em doses até um pouquinho mais altas, né? Hoje a nossa meta de hidroclorotiazida para hipertensão é 25 miligramas, né? Não é aquele 50 do paciente nosso que estava usando aqui. Nesse caso, não, a gente já pode começar com dose alta mesmo, é 50 miligramas de hidrocloro associado à furosemida no paciente ali, numa fase aguda descompensada. A gente vai tentar sempre não manter esses diuréticos depois, né, a nível ambulatorial. Até porque, se um paciente melhora a congestão fora, a gente vai reduzindo o diurético e até tira. Essa é hoje em dia a meta para os diuréticos, ok? E início de diuréticos na insuficiência cardíaca assintomática é classe 3, tá? Aí eu recebo um paciente no consultório, isso não é incomum, tá, gente? Você vê, às vezes, disfunções graves, paciente com fração de ejeção de 20%, 25%, 30%,
incrivelmente assintomático. Não tem que iniciar diurético para ele. Eu tenho que dar IECA, eu tenho que dar beta-bloqueador. Diurético, não. Ok? Ele não tem sintoma, ele não tem congestão pulmonar. Beleza? Ele pode estar usando uma hidroclorotiazida por uma hipertensão? Pode, mas para tratar aqui insuficiência cardíaca, só porque ele tem fração de ejeção reduzida, não. Né? Nem é classe 2B, não, é classe 3, é contraindicado. Tá? E a gente, né, acaba, por vício, vendo muito no nosso dia a dia de ambulatório isso, né? O paciente descompensou, fez um EC, começa a furosemida, não para nunca mais. E usa a vida inteira, né? E nunca mais teve sintoma, o paciente está sequinho, né? Quase desidratando, está usando furosemida todo dia, com IECA, com beta-bloqueador, com espironolactona, ok? Algumas recomendações para manusear esses diuréticos. Classe 1, nós não vamos dar diurético. O paciente está assintomático. Classe 2, a gente pode até começar só com tiazídico. Na classe 3 não tem jeito. Aí, 3 para 4, aí é furosemida mesmo. E muitas vezes, principalmente a nível de pronto-socorro, é dose alta. Né? Se vocês forem ver aí as rotinas de atendimento de IC descompensada, no pronto-socorro, você vai fazer de 1 a meio miligrama por quilo de furosemida. E pode repetir 2 a 3 vezes até. Claro, com mais cautela no idoso, mas essa indicação de uma IC grave no pronto-socorro, uma IC aguda descompensada, o paciente tem 80 quilos, até 4 ampolas de furosemida em cada ciclo que eu posso fazer. É a dose alta mesmo, são 80 miligramas, é 1 por quilo, né? No paciente sem sintomas, vou evitar, e na classe 2 pode até ser só tiazídico. Cuidado com o uso crônico da furosemida, que é a resistência diurética, você deve ter ouvido falar nisso, uma situação ruim de tratar, principalmente pacientes crônicos internados, dose altas, né, de diuréticos, aquelas tentativas que tem vários trabalhos que tentavam, principalmente a terapia intensiva, de fazer furosemida em bomba de infusão, né, em doses constantes, contínuas, para ver se diminuía resistência. Nada teve resultado efetivo. E aqui, uma atenção, porque os tiazídicos perdem a sua efetividade, vocês têm um clearance muito reduzido, abaixo de 30, ok? Inibidores, então, diurético, o foco dele é a congestão pulmonar. Digital, melhora de sintoma, reduzir internação naquele paciente com disfunção sistólica, que já está com terapia otimizada e se mantém ainda sintomático. Inibidor da ECA. Vários estudos com vários inibidores da ECA, que só como exemplo, aí, o AIRE com ramipril, com uma redução efetiva de mortalidade, o Consensus, o Solvid, com o enalapril, também com redução de mortalidade. Então, são drogas que reduzem mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Tá? Eles têm efeito benéfico em qualquer idade e qualquer classe funcional, seja de etiologia isquêmica ou não. Eles melhoram o sintoma, melhoram classe funcional, melhoram qualidade de vida e mortalidade. Melhora a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, atenua tanto o remodelamento cardíaco como vascular, diminui a hospitalização, diminui a mortalidade e diminui a progressão para a insuficiência renal, principalmente em pacientes diabéticos. Tá? Então, são efeitos, né, que a gente não pode, né, lançar mão de não tê-los aí no nosso arsenal na insuficiência cardíaca. Isso é tudo que a gente quer para o nosso paciente com IC. Efeitos adversos. Cuidados com as hipotensões ortostáticas, principalmente de primeiras doses. A tosse, né, é um dos maiores problemas para abandono de uso do IECA, associado a uma reação alérgica mais séria, que é o angedema. Então, é um dos motivos que a gente vai ter que suspender o IECA. Hiperpotassemia, principalmente dos indivíduos já com insuficiência renal, também nos diabéticos, é mais fácil o desenvolvimento, apesar de serem drogas obrigatórias inicialmente para eles. A gente pode ter uma elevação inicial da creatinina quando inicia os IECAs, que não é motivo de suspender a droga, a não ser que sejam elevações importantes, eu vou mostrar aqui, mas é comum uma elevação inicial da creatina, tanto no atendimento de urgência, na IC descompensada, quanto a nível ambulatorial. E, de novo, o que a gente falou lá na hipertensão, a redução do paladar. Recomendações:
Sempre manter o paciente o mais euvolêmico possível, começar com dose baixa, aumentar gradativamente, monitorizar a função renal, monitorizar a eletrólise. É o básico, mas não pode esquecer disso. Bloqueador de receptor da angiotensina 2, eu falei rapidamente lá e vou reforçar agora. Aqui só como exemplo, né, em relação ao losartan no estudo ELITE, ele foi não inferior aqui ao captopril. Então, os BRAs não são superiores aos IECAs no tratamento da ciência cardíaca, não. A indicação deles, em qualquer que seja a diretriz, é para os pacientes intolerantes ao IECA. E não é isso que a gente vê, né, pessoal? Infelizmente. De novo, o IECA ficou quase que marginalizado, né, no dia a dia. Hoje, nos nossos PSFs, todo mundo usa losartan, seja para pressão, para insuficiência cardíaca, e está sobrando enalapril e captopril lá na prateleira, né? Então, não são drogas superiores ao IECA, não. Ok? Recomendações são as mesmas de IECA e BRA, também da nossa última diretriz agora. IECA, para disfunção de VS sintomática, tanto para reduzir morbidade quanto mortalidade, é classe 1. O BRA, para disfunção sintomática, nos intolerantes a IECA, e esse intolerante, ou é tosse ou angedema, também para reduzir morbidade e mortalidade. Aqui, olha, é classe 2B. A gente pode associar na insuficiência cardíaca, a gente ainda está autorizado, mesmo sendo 2B, IECA com BRA, naquele indivíduo sintomático para reduzir a hospitalização por insuficiência cardíaca. Desde que esses pacientes não usem os antagonistas mineralocorticoides, que é o nome agora da espironolactona, né? A gente não chama mais dos antagonistas da aldosterona. O nome agora são antagonistas mineralocorticoides. O eplerenone e a espironolactona. O nosso meio é a espironolactona. Se o paciente estiver usando espironolactona, IECA ou BRA, aí a gente não pode associar o IECA ao BRA ou o BRA ao IECA, dependendo do que o paciente está usando, não. Ok? Então, aqui seria a classe 2B. No caso de insuficiência renal, quais as orientações da nossa diretriz? É contraindicação iniciar com potássio maior que 5,5 pela nossa diretriz SBC e maior que 5 pela diretriz do American Heart. São, né, filigranas aí de diretrizes, né? Cautela ao iniciar com pacientes com creatinina maior ou igual a 3. Lembrando que para o nosso paciente idoso, de novo, né, muitas vezes, dependendo da idade, da massa corporal do nosso paciente, essa creatina de 3 já corresponde a um clearance baixíssimo, mas o que a diretriz coloca é o valor cheio de creatinina. E a recomendação da diretriz específica para a insuficiência renal. É classe 1, que a gente pode manter as doses preconizadas de ECA e BRA quando houver um declínio máximo de 30% da taxa de filtração glomerular. Lembra que a gente falou que é comum, no início do tratamento, cair a função renal. Desde que esse declínio seja até 30% e que o potássio esteja menor ou igual a 5,5, a gente não precisa reduzir a dose. Tá? Passou disso, a gente tem que pensar no ajuste de dose. Nós vamos considerar, quando houver um declínio maior que 30 na taxa de filtração glomerular, e a gente introduzimos IECA-BRA, tivemos um declínio maior que 30, a gente tem que investigar causas secundárias como uso excessivo de diurético, hipotensões que vão piorar a perfusão renal, que vão piorar a função renal, uso de contrastes ou de drogas nefrotóxicas. Isso, no paciente cardiológico, é muito comum. Contraste iodado, ele é altamente nefrotóxico, e presença de doença renovascular. Todo cateterismo que você vai fazer, a angioplastia, você usa contraste iodado. São drogas altamente nefrotóxicas. Mesmo a tomografia vai usar contraste iodado. Então, muitas vezes, ele pode ter uma piora inicial maior pelo uso de contraste num exame complementar, e isso não ser diretamente associado ao uso da droga. E a classe 2A, a gente manter dose reduzida de ECA ou de BRA quando a gente tiver um declínio maior que 30% ou um potássio maior que 5,5, monitorizando a função renal e monitorizando aí a eletrólise pelo menos em 5 a 7 dias, nunca passar disso, ok? Então, até 30% de redução, até 5,5 de potássio, não mexe na dose.
Caiu de 30, aumentou potássio de 5,5, vão pensar em outras causas, vão pensar em reduzir dose e estar monitorizando essa função renal. Se possível, melhorando a função renal, eu vou tentar de novo progredir a dose do medicamento. Não vou desistir de usar, não. Ok? Tranquilo aí? São detalhes práticos para o dia a dia que vale a pena a gente ter isso anotado e ter em mente. Beta-bloqueador. Beta-bloqueador também é uma droga obrigatória na insuficiência cardíaca. Ela tem efeito cardioprotetor, é um efeito anticatecolamina, ação antiarrítmica, reduz frequência cardíaca, reduz consumo de energia, consumo de oxigênio pelo miocárdio, diminui a ativação neuromoral e aumenta a fluxo coronariano. É tudo o que a gente quer para o nosso paciente com IC. E aqui uma coisa importante, diferentemente de ECA e BRA, beta-bloqueador não tem efeito de classe. O que é isso? Qualquer ECA ou BRA que eu quiser utilizar, eu estou autorizado a usar porque ele vai, ajustando as doses deles, né, ele vai ter efeito na insuficiência cardíaca, reduzindo mortalidade, reduzindo internação, morbidade. Beta-bloqueador, não. Quem está autorizado para ser usado é o carvedilol, o succinato de metoprolol, porque o tartarato não mostrou redução de mortalidade de evento, igual ao succinato, o bisoprolol e o nebivolol, em pacientes acima de 70 anos de idade. Então, outros beta-bloqueadores não estão autorizados para ser utilizados na insuficiência cardíaca. Carvedilol, atenção para o succinato de metoprolol. Tem um S a mais aqui, tira ele. Do bisoprolol e do nebivolol, ok? Essas são as drogas autorizadas. Recomendações segundo as diretrizes. Então, vamos lá. É classe 1, nível de evidência A. Bisoprolol, carvedilol, succinato de metoprolol, nos indivíduos com disfunção diversa sintomática, para reduzir morbidade e mortalidade. E o nebivolol nos pacientes acima de 70 anos. Porque o estudo do nebivolol, que foi o estudo sênior, ele foi feito com pacientes acima de 70 anos que mostrou redução de evento. Se eu não tenho resultado para menos de 70, eu não estou autorizado a usar. Ok? Então, são os beta-bloqueadores que a gente está autorizado aqui. Os antagonistas da aldosterona ou mineralocorticoides. O que faz a aldosterona? A aldosterona, ela vai levar a uma retenção de sódio e retenção de água, causando edema. Ela vai aumentar a excreção de potássio e de magnésio, predispondo a arritmias. Ela vai aumentar a deposição de colágeno, levando a fibrose, tanto no miocárdio quanto no vaso. Isso é o efeito direto da aldosterona. Na hora que eu uso uma droga que vai antagonizar de maneira competitiva a aldosterona, né, com ação tanto no miocárdio quanto nos vasos, artérias, rins, eu vou ter um contraponto a todos esses efeitos. Vamos ter redução de edema, vamos ter redução de risco de arritmia e diminuição de fibrose miocárdica vascular. Então, esse é o ponto-chave para a gente, no porquê do uso da espironolactona, que é o nosso antagonista aí, mineralocorticoide de uso no Brasil. Então, nós vamos reduzir a produção de fibroblastos e reduzir fibrose miocárdica, vamos melhorar o bloqueio, né, no hiperaldosteronismo secundário, vamos reduzir o risco de hipocalemia, de hipomagnesemia e vamos reduzir o risco de arritmia cardíaca, antagonizando os efeitos da aldosterona. Tranquilo isso? O estudo que corroborou o uso da espironolactona foi o estudo Railos. O estudo Railos, ele foi quase 1.700 pacientes com fração de ejeção reduzida, e ele mostrou que o uso da espironolactona, ele reduzia em 30% a mortalidade, em 35% a hospitalização por insuficiência cardíaca. Tá? Então, é um estudo, né, robusto, com reduções altamente significativas. E, pessoal, a dose média de espironolactona que foi utilizada aqui no estudo foi 26 miligramas. Então, não precisa ter aquelas doses abusivas que a gente vê de 100 miligramas dia, de 150. A dose média no Rails, que mostrou redução de 30% de mortalidade e 35% de hospitalização, foi 26 miligramas de espirona. Então, de 25 a 50, o nosso paciente está muito bem tratado aqui, com esses cuidados, né, que a gente já citou em relação ao potássio. Quando a gente tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca e espirona, cuidados. Ela não está recomendada
se a creatinina está maior que 2,5, ou o potássio maior que 5. Então, a nossa diretriz coloca que se eu tenho uma creatina maior que 2,5, potássio maior que 5, espironolactona é classe 3, ou seja, está contraindicado o uso da espirona. Ok? E as indicações dela, na última diretriz agora de 2018, como classe 1, seria o uso dos antagonistas de receptor mineralocorticoide para disfunção diversa sintomática, associada ao tratamento padrão, que é IECA, beta-bloque, tanto para reduzir morbidade quanto mortalidade, que são as 3 drogas que reduzem morbidade e mortalidade. As únicas 3. IECA-BRA, quando a gente fala IECA-BRA, né, considerando uma coisa só, né? IECA-BRA, beta-bloque e espironolactona. E é contraindicado espironolactona associada a IECA mais BRA, não é IECA ou BRA, não. Se o meu paciente, lembra que eu falei que eu podia usar IECA-BRA desde que não estivesse usando espirono. Então, os 3 juntos, IECA mais BRA mais espirono, é contraindicação. Também é contraindicação para pacientes que tenham hipercalemia maior que 5 ou creatina maior que 2,5. A gente já citou naquele ponto de insuficiência renal. Tranquilo? E agora, hidralazina nitrato. Hidralazina nitrato, o estudo dela foi corroborado aqui no VREFT-1, lá do final da década de 80, em que eles pegaram pacientes que estavam usando, já estavam em tratamento da insuficiência cardíaca, e compararam o uso da hidralazina mais o nitrato, para você ter efeito venodilatador, né, efeito dilatador venoso e arterial, e a prazosina e placebo. Prazosina é uma droga vasodilatadora tanto venosa quanto arterial, já não é mais usada porque ela não mostrou resultados, os pacientes não tiveram evolução satisfatória, foi a mesma coisa que placebo, e a hidralazina nitrato mostrou uma redução aqui de eventos no paciente em tratamento de insuficiência cardíaca. Então, hoje em dia, quando que ela é indicada? Tem alguns detalhes para indicação, não é para todo paciente. A gente vai associar a classe 1 aqui, de hidralazina nitrato, principalmente para o paciente que está sintomático, ou seja, entre classe 2 e 4, que tenha contraindicação para IECA ou para BRA. Qual que é o mais comum no dia a dia? Insuficiência renal. O indivíduo está em insuficiência renal, evoluiu com piora progressiva da função renal, tentei ajustar a dose, afastei aquelas causas que poderiam estar sendo predisponentes, está piorando. Nós vamos poder usar IECA-BRA. Suspende a droga, eu vou usar hidralazina mais nitrato. Essa é a principal indicação aqui. Nesses casos, independente da raça. Também é classe 1, eu associar a hidralazina nitrato para negros autodeclarados, o tema, vocês vão ver escritos também, afrodescendentes, a diretriz atual coloca como negros autodeclarados, que tenham disfunção sistólica sintomática em classe 3 ou 4, apesar de toda a terapia otimizada. Tá? Então, para negros em terapia otimizada que mantém sintoma, a gente está autorizado aqui a usar a associação hidralazina nitrato. E também é classe 1 para os pacientes que tenham disfunção sistólica assintomática, que tenham contraindicação a IECA-BRA, também aqui independente da raça. Então, se o indivíduo não pode usar a IECA-BRA, eu estou autorizado, é classe 1, aqui como nível de evidência B e aqui C, utilizar a associação de hidralazina nitrato. Tá? E a 2A, no indivíduo que ele não tem impossibilidade de usar IECA-BRA, mas continua sintomático e não é da raça negra. Então, é classe 2A. Então, se ele é da raça negra, é classe 1, usar com todo o coquetel da insuficiência cardíaca, se ele se mantém sintomático. Se ele não é da raça negra, fica aqui como 2A. Nós vamos ver à frente que as diretrizes agora orientam não essa associação inicialmente, mas uma nova droga para substituir o IECA ou o BRA. Tá? Uma outra droga aqui, né, que foi corroborada a partir do estudo SHIFT, que é a ivabradina. A ivabradina, esse estudo foi publicado em 2011 para 2012. O que essa droga faz? Ela vai atuar lá no nó sinusal.
ela vai inibir os canais IF do nó sinusal e vai diminuir a frequência cardíaca. Esse é o efeito da droga, basicamente isso. Esse estudo, ele incluiu pacientes com classe funcional de 2 a 4, com disfunção sistólica, e que mantinham uma frequência cardíaca maior do que 70, porque a nossa meta na IC é que eu tenha uma dose mais otimizada possível do beta-bloqueador para minha frequência estar abaixo de 70. Eu tenho que buscar esse alvo de frequência. Tá? Então, se esse meu paciente está com terapia otimizada e mantém frequência acima de 70, desde que ele esteja em ritmo sinusal, que se tiver fibrilação atrial não adianta nada. Por que não adianta? Ela atua no nosso sinusal. A fibrilação atrial, o estímulo sai do nosso sinusal? Não sai, ele sai do átrio. Então não adianta nada eu inibir um canal lá em cima no nosso sinusal e o ritmo nascer aqui embaixo no átrio. Né? Então o paciente tem que estar em sinusal. Então, está com terapia otimizada, a frequência mantém acima de 60, seria indicado a ivabradina. Tá? Então, esse estudo teve como endpoint primário e composto, né, mortalidade cardiovascular e hospitalização por IC, e mostrou uma redução de 18% nesse endpoint composto de mortalidade e internação, e de maneira isolada aqui uma redução de 26% para hospitalização e para morte por insuficiência cardíaca. Então, um estudo que, né, foi robusto e que corroborou realmente a eficácia da ivabradina para esse perfil de paciente. Então, ela é classe 2A, para disfunção sintomática em paciente com terapia otimizada, em ritmo sinusal, que mantém a frequência maior que 70. Por quê? Porque você reduz morte e reduz internação por insuficiência cardíaca. Soma tudo. Você não tira o beta-bloqueador, não. Você mantém a dose máxima tolerada do beta, de todas as drogas, manteve frequência acima de 70, a gente inicia a ivabradina. E por último de estudos aqui, esse foi, né, a grande vedete aí nos últimos 3 anos, aí, depois de 20 anos, né, 15 anos, depois desde a época do Solvo, com enalapril, a gente não descobrir nenhuma classe de droga que pudesse substituir alguma dessas da insuficiência cardíaca, que mostrasse redução de evento. Veio o estudo Paradigma HF, que mostrou, Paradigma foi com o LCZ. O LCZ é uma molécula, na verdade, com 2 substâncias, com a valsartana e com a neprilizina, que é um inibidor. Oi? É a valsartana mais o sacubitril, né, que é um inibidor da neprilizina. É uma molécula que conseguiu, comparada ao enalapril, não foi com placebo, não, né, comparou com o enalapril e mostrou a redução de mortalidade de 20% e de hospitalização, né, de 21% com o LCZ. Então, como é que atua essa substância? A valsartana, a gente já sabe, né? Ele é um antagonista do receptor AT1 da angiotensina 2, né? São os BRAs. Então, ele vai aqui, o BRA, o que o receptor AT1 faz? Vasoconstrição, aumentando pressão, aumenta tônus simpático, aumenta a aldosterona, fibrose e hipertrofia. Se eu vou antagonizar o receptor AT1, que é o que todos os BRAs fazem, eu vou antagonizar todas essas ações aqui, né? E o sacubitril, né, que é o inibidor da neprilizina, a neprilizina, o que ela vai fazer? Ela vai impedir aqui a degradação dos peptídeos. O inibidor dela, a neprilizina, ela degrada os peptídeos natriuréticos em fragmentos inativos. No momento que eu vou antagonizar, que eu vou inibir a neprilizina, eu vou estar mantendo a ação aqui benéfica dos peptídeos, que é o quê? O contrário do lado de cá. Então, eu vou ter vasodilatação, vou ter redução da pressão, redução do tônus simpático, vou diminuir a aldosterona, diminuir fibrose, hipertrofia e melhorar aqui a natriulese e a diurese. Entenderam? Então, aqui eu estou antagonizando um receptor que leva à vasoconstrição e aqui eu estou antagonizando uma substância que degrada os nossos peptídeos e o peptídeo que dá vasodilatação e efeito benéfico. Tá? Então, o que foi
visto com essa droga, qual a indicação, na verdade, dessa droga? A gente viu que ela reduz mortalidade de forma efetiva, né, reduz hospitalização, e aqui, de novo, gente, comparando com IECA. Não foi droga que comparou, igual as outras, com placebo, para ver se tem efeito. Os outros estudos, a gente mantinha as drogas de primeira linha e comparava placebo, ver se reduzia a mortalidade ou reduzia a internação. Aqui não. Aqui a gente tirou uma droga de primeira classe, que foi o IECA, e ela mostrou redução de mortalidade e internação. Então, qual é a indicação hoje das diretrizes? O meu paciente que tem IC com fração de ejeção reduzida, né, que já está com terapia otimizada e que mantém-se sintomático. Então, eu tenho terapia otimizada, estou usando meu beta-block em dose adequada, estou usando meu IECA, ou meu BRA, minha espirona, estou usando tudo que eu tenho. Continuo sintomático, eu substituo o IECA ou o BRA pelo sacubitril/valsartana. Ok? É uma droga, ela foi autorizada no Brasil ano passado, né, mais ou menos no meio do ano, chama Entresto. É a única que pode falar o nome, porque é a única que tem hoje no mundo, né, e no Brasil. Então, é uma droga que resultados efetivos Entresto. Então, para esse paciente com terapia totalmente otimizada, que se mantém sintomático. Ok? A nossa diretriz coloca para o sacubitril/valsartana em substituição a IECA/BRA para disfunção de VS sintomática, que está em uso de terapia já tripla otimizada para reduzir morbidade e mortalidade. E aqui um detalhe, se o meu paciente está usando IECA, eu tenho que deixar o meu paciente 36 horas sem o IECA para poder entrar com sacubitril/valsartana. Então, primeiro, eu tiro o IECA, só no caso de IECA, tiro o IECA, deixo o paciente 36 horas sem ele e depois introduzo a nova droga. E se o meu paciente já teve angioedema, eu também não posso utilizar sacubitril/valsartana. Porque no paradigma, os pacientes que usaram o sacubitril/valsartana tiveram uma incidência também, um dos efeitos colaterais observados foi também a presença de angioedema, mesmo que não de maneira importante. Então, se meu paciente teve angioedema, então eu vou tirar meu IECA e dar sacubitril/valsartana. É contraindicação. Ok? Então, aqui são as orientações. Para o paciente se manter sintomático, se tiver com IECA, primeiro 36 horas sem IECA. Caso contrário, é classe 3. Ok? E aqui, por último, na essência cardíaca de tratamento, a ressincronização cardíaca e o CDI. Vocês já ouviram falar nisso, pessoal? Ressincronização, CDI é o cardioversor desfibrilador implantável, e ressincronizar é você implantar um marca-passo, que ele é um marca-passo ressincronizador, que quando a gente tem dissincronia, né, que isso é avaliado no QRS muito alargado, esse paciente piora a função ventricular dele, piora sintoma. No momento que você volta a ressincronizar esse estímulo, né, átrio-ventrículo, com esse marca-passo, você melhora também a evolução do paciente. Então, de maneira bem rápida aqui em relação ao idoso, né, para discutir ressincronização CDI, em relação ao idoso, a efetividade ela é igual se o meu paciente tem mais ou menos 65 anos. Então, se o meu paciente tem indicação, mesmo sendo idoso, eu devo utilizá-lo, desde que eu tenha uma expectativa de vida maior do que 1 ano, para qualquer intervenção, né, gente? Eu não vou colocar um dispositivo implantável no meu paciente se eu tenho uma expectativa de vida menor do que 1 ano. A idade, então, não é preditor de não responsividade, e a sobrevida ela é similar em maiores ou menores aí de 70 anos de idade, né? Aqui fica 83 e 90, né? Dentro de 1 ano aí de acompanhamento do paciente. Ok? Então, a eficácia é a mesma e as indicações são exatamente as mesmas. Então, um diagrama final aqui, como que a nossa diretriz agora, brasileira de 2018, coloca aí a nossa condução da essência cardíaca, isso para todos os pacientes. Interessante ter isso coladinho. Eu tenho um IC com fração de ejeção reduzida, tá? Sintoma, tudo que está verdinho, gente, só para esclarecer, é classe 1, o que está em azul é 2A. Então, vamos lá. Eu estou com terapia tripla, né?
estou com IECA, ou então BRAREA, se for intolerante ao IECA, você vê que sempre coloca, ó, sim intolerante, sim intolerante. Toda hora que citar BRA na diretriz, vai estar, entre parênteses, sim intolerante ao IECA. Certo? Então, meu paciente está usando IECA ou BRA, está usando beta-bloque e está usando espironolactona, se ele está assintomático, né, está em classe 1, assintomático, tem que fazer mais nada. Bola para frente. Meu paciente está sintomático, ou em classe 2, ou em classe 3, né, vamos reavaliar aí como é que está a função ventricular desse paciente, para partir aí para estratégias adicionais, que vai depender da minha função. Se a minha fração de ejeção é menor ou igual a 35%, eu posso trocar o IECA-BRA pelo sacubitril/valsartana. A gente acabou de falar agora. Se eu tenho uma fração de ejeção menor que 35%, se eu estou em ritmo sinusal, e a minha frequência é maior que 70%, antes de eu fazer essa troca, o que eu poderia fazer? Usar a ivabradina, para diminuir a frequência. O resultado é efetivo. Entenderam aqui a diferença? Eu estou com terapia otimizada, estou sintomático, sacubitril/valsartana. Porém, se a minha frequência cardíaca está alta e eu não consigo mais otimizar a beta-bloque, é classe 2A eu começar a ivabradina. Se eu tenho essa fração de ejeção reduzida, meu paciente está sintomático e ele é afrodescendente, eu posso utilizar como classe 1 nitrato hidralazina. Lembra disso que nós citamos? Isso aqui está muito simples, aqui fala tudo da diretriz inteira de tratamento, tudo. Se é uma fração de ejeção menor ou igual a 45%, em ritmo sinusal FA, continua sintomático, porque se não continuar, não precisa fazer nada, digoxina, como classe 2A. Ok? Se tem uma fração de ejeção menor que 35%, está em ritmo sinusal e tem bloqueio de ramo esquerdo, aí entra a tal da ressincronização. O paciente está sintomático, tem BRE. Se o meu QRS é maior que 150 milissegundos, é classe 1, ressincronizar o paciente. Se é entre 120 e 150, é classe 2A, menor que 120 não tem indicação. Tá? Então, entre 120 e 150 milissegundos de largura do meu QRS, classe 2A, maior que 150, classe 1. E se eu tenho fração de ejeção menor que 35%, meu paciente está muito sintomático, e principalmente isso hoje que é muito consolidado, se tem etiologia isquêmica, teria validade eu implantar um marca-passo, que é um CDI. Porque você tem o marca-passo comum, tem o ressincronizador e tem o CDI, que ele dá choque no paciente. Se o meu paciente faz uma morte, né, inicia uma FV-TV sem pulso, e o CDI identifica o ritmo e desfibrila o paciente. Isso é o cardioversor desfibrilador implantável. Ok. Então, gente, aqui a gente resume toda essa abordagem, né, da insuficiência cardíaca, né, para o consultório clínico, claro, do dia a dia, né, a gente fica aqui, né, e vocês podem e devem ter toda a condição de conduzir o paciente com insuficiência cardíaca. Passou para terapias avançadas, não, aí, né, vamos encaminhar para um ambulatório aí de insuficiência cardíaca, para o especialista. Agora, o geriatra tem que ser o médico do idoso, de maneira completa, porque vocês vão diminuir muito a iatrogenia, tanto na hipertensão, quanto na fibrilação atrial, quanto na insuficiência cardíaca. Né? Então, vocês vejam que, se a gente tiver com esse raciocínio organizado, a condução, em 90% das vezes, vai ser muito tranquila. Alguns pacientes vão dar mais trabalho, vão precisar de um ajuste muito refinado da terapêutica, nessas ICs, igual vocês discutiram, com hipotensões severas, nessas desautonomias na hipertensão, mas a grande maioria das vezes não é essa a realidade. A gente vai conduzir o nosso paciente aqui, ó, de maneira muito tranquila. Na imensa maioria das vezes é aqui que o nosso paciente vai estar, de consultório. Ó. Desde que a droga esteja ajustada direitinho, o resultado vai ser muito bom. Então, vamos falar agora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Lembra que a gente mostrou no início
que, conforme a gente avança com a idade, a gente aumenta a incidência de C com fração de ejeção preservada e ela é maior do que a IC com fração de ejeção reduzida. Então, isso existe, acreditem no diagnóstico de vocês e vamos tratar. Vamos começar para a gente discutir aqui e responder ao final. Eu tenho um paciente feminino, 73 anos de idade, com história de dispneia aos esforços. Ela faz um acompanhamento, ela veio para você para um acompanhamento após uma alta hospitalar por uma piora aguda de dispneia e ortopneia. Na admissão hospitalar, ela tinha fibrilação atrial com uma resposta alta e congestão pulmonar, quando ela foi admitida lá. Apesar da anticoagulação, do controle da frequência com beta-bloque, de diurético durante a internação, ela continua a ter fadiga e dispneia de esforço. Certo? No exame físico, no seu consultório, ela tem um MC de 39, uma frequência agora de 76, uma pressão de 160 por 70, ela tem distensão venosa jugular, ela tem edema de membro inferior, ela não tem B3, sopros ou estertores. Ok? Não tem B3, não tem sopro, mas tem edema, tem engurgitamento jugular. A creatina dela é 1,4, uma taxa de filtração de 37, um NT-proBNP elevado. O ecocardiograma, uma fração de ejeção de 70%, né, uma cavidade ventricular esquerda e espessura normais. Ela tem uma dilatação do ato esquerdo, era uma dilatação moderada, o volume atral esquerdo dela era de 46, e uma relação E' de 22. Como é que a gente conduz essa paciente? 73 anos, veio para você de uma internação com insuficiência cardíaca descompensada, sintomas clássicos de C, fibrilação atrial com alta resposta, recebeu alta e vai para o seu consultório ainda com queixa de fadiga, de cansaço, hipertensa, mulher, IMC de 39 e ainda congesta. E aí, com uma função ventricular excelente, será que esse eco está errado? Tudo otimizado, coraçãozinho pequenininho, ventricular, né, com ato dilatado, e uma relação E' alta. Lembra dessa relação? Ela indica o quê? Aumento da pressão diastólica final do VE, aumento das pressões de enchimento do VE. Então, isso daqui, essa história, é o perfil clássico da IC com fração de ejeção preservada, mais comum em mulher, com obesidade, na mulher hipertensa, na mulher que tenha alguma arritmia. Isso aqui é o fenótipo, isso é caso real, é o fenótipo da IC com fração de ejeção preservada. Quando vocês estudarem, vocês vão ver exatamente essa paciente. Então, vamos lá. Ela comete 1 a 2% da população adulta em países desenvolvidos. Acima de 70 anos de idade, mais ou menos 10%, né, da população vai ter insuficiência cardíaca, e a fração de ejeção preservada, mais ou menos em torno de 50% dos casos de IC para esses pacientes. A prevalência relativa dela em relação à sistólica vem aumentando em 1% a cada ano. Por que isso? Por causa do envelhecimento. Né? Vocês entenderam? Então, comparando ela com a sistólica, a prevalência relativa dela aumenta 1% ao ano. Então, daqui a 10 anos, essa prevalência está muito maior ainda do que a sistólica, e daqui a 20 assim vai, se for nesse ritmo, claro. 1 em cada 5 americanos vão desenvolver insuficiência cardíaca, de acordo com a American Heart Association, e comparada com a sistólica, os pacientes geralmente são mais velhos, mais comum em mulheres, com maior MC, com taxas mais altas de deficiência de ferro, com mais hipertensão, com mais fibrilação e menos infarto, em comparação à sistólica. Ou seja, é o perfil da nossa paciente agora aqui. Ok? Fatores de risco para ela: a idade, o sexo feminino, a hipertensão, a síndrome metabólica, obesidade, diabetes caminhando juntas, né? Disfunção renal, a inatividade física e o aumento da relação cintura-quadril. Esses são os fatores de risco principais para desenvolver IC com fração de ejeção preservada. Lembra que eu já mostrei, né? O diagnóstico vai ser o paciente que tem sinais e sintomas de IC, uma fração de ejeção maior ou igual a 50%, um ventrículo não dilatado e evidências de aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo.
Um dos principais parâmetros aí vai ser aquela relação E' aumentada, além aí da associação de dilatação de átrio esquerdo, de hipertrofia ventricular esquerda. Então, aqui eu tenho diagnóstico de um paciente com IC com fração de ejeção preservada. O prognóstico dela, hospitalização por causa cardiovascular aí, em pacientes com IC, ela não aumentou na última década, mas a mortalidade por todas as causas da IC com fração de ejeção preservada, ela é menor do que na sistólica, apesar de que 60% morrem por causas cardiovasculares, principalmente por morte súbita e descompensação de C. As mortes por causa não cardiovasculares, elas têm uma proporção maior na fração preservada do que na sistólica. Então, o indivíduo morre mais, quem tem fração de ejeção preservada morre mais por causa não cardiovascular do que por disfunção sistólica. A hospitalização devido à causa não cardiovascular, particularmente em pacientes com fração de ejeção preservada, ela tem aumentado nos últimos anos e é muito frequente, e a tendência é que vai aumentar mais por causa do envelhecimento da população. Então, da mesma maneira que fala-se que nós vamos ter no futuro uma epidemia de estenose aórtica, que é a valvopatia do idoso, nós vamos ter no futuro também uma epidemia de C com fração de ejeção preservada. O grande problema está aqui. A gente falou agora há pouco que beta-bloqueador, IECA-BRA, espironolactona, tudo isso reduz mortalidade. Né? Agora, sacubitril, valsartana. A gente não tem nenhum tratamento que mostrou redução de mortalidade na IC com fração de ejeção preservada. Ela continua sendo pouco valorizada, não há evidências novas e o seu tratamento ainda é empírico. Isso foi da nossa diretriz europeia, falando a mesma coisa, que a gente ainda não tem um tratamento realmente convincente que mostrasse aí, que nos mostrou redução de mortalidade e de morbidade em pacientes que não tenham fração de ejeção reduzida, na IC com fração de ejeção preservada. Então, os estudos com todas as drogas, olha, o Charme com canzesartan, o Prisev com ibezartana, o PEP com perindopril, o Ceneos com carvedilol, o Topcat com espironolactona, nenhum deles reduziu mortalidade. Eles reduziram hospitalização, melhoraram sintomas, mas não reduziram mortalidade. O Topcat, que foi o último, né, estudo, com a espironolactona, era a grande esperança que se tinha, né? Muitos pesquisadores tinham certeza, agora nós vamos ter resultados, e também não mostrou redução de mortalidade. A análise de alguns subgrupos do Topcat, principalmente nos latinos americanos, mostraram redução de mortalidade diferente dos outros povos, mas o resultado final, isso é análise de subgrupo, né? A conclusão final é que também não influencia em mortalidade. Então, o tratamento vai estar baseado no controle dos fatores que influenciam na síndrome, ou seja, controlar a pressão, controlar a frequência cardíaca, controlar a volemia e tratar a isquemia miocárdica. Esse é o princípio de tratamento da IC com fração de ejeção preservada. Enquanto a gente está muito consolidado na disfunção sistólica, aqui na diastólica a gente não tem evidência de redução de mortalidade e de realmente tratamentos bem definidos. Então, quais são nossas orientações de diretriz? Olha, diurético dialcetilazídico para sintoma congestivo, tratar as comorbidades, né, tratar IC, tratar isquemia, tratar fibrilação atrial, hipertensão, para a gente não, né, piorar aí a evolução, diminuir a progressão da doença. A espironolactona para reduzir a hospitalização, isso o Topcat mostrou, e BRA também para redução de hospitalização, que os estudos mostraram ali, que a gente mostrou agora atrás. Ou seja, não existe evidência de redução de mortalidade, a gente trata as causas associadas, a gente vai dar BRAS, a gente vai dar espirono, pensando em reduzir a hospitalização. Ok? É isso de ser com fração de ejeção preservada, muito simples, porque não tem nada diferente, especial no tratamento. Então, algumas nuances nos idosos aqui, em relação à insuficiência cardíaca. Primeiro, cuidado com apresentações clínicas atípicas, com muita mistura. O principal sintoma é o que? É dispneia, né? O idoso pode ter dispneia por mau condicionamento físico, por descondicionamento, por causas pulmonares, e se confundir muito com o diagnóstico de insuficiência cardíaca.
Temos que avaliar a funcionalidade na condução do nosso paciente sempre, ver quais as comorbidades associadas, o paciente polimedicado, ajuste de dose. Vocês sabem muito melhor do que eu. Muitas vezes, no paciente idoso, com policomorbidades, a gente tem que escolher o que a gente vai tratar. Né? A gente vai, às vezes, deixar de tratar um problema e tratar outro que seja mais emergente naquele momento. Isso é uma realidade no idoso com policomorbidades. O ajuste de dose, né, nos esquemas terapêuticos, lembrar do idoso, não pegar um ecocardiograma com uma fração de ejeção normal e falar você não tem nada do coração, que é o que a gente ouve todo dia, o paciente, eu estou ouvindo porque eu já fui, né, 1, 2, 3 médico e ele falou que esse meu exame está mal, não tenho nada do coração, continuo cansando, e eu estou inchando, eu não aguento caminhar. Ele tem insuficiência cardíaca, com fração de ejeção de 70%, igual a nossa paciente tinha. Aquilo é real. E aí, o que a gente faz então com essa paciente? O que nós vamos fazer por ela? Gente, vamos tratar as causas associadas, vamos abordar esse MC, vamos tentar melhorar um pouquinho mais a frequência cardíaca, vamos controlar essa pressão arterial de 160, ou seja, não é nada olhando para a insuficiência cardíaca, nós vamos olhar para a paciente, para o que ela está te apresentando no consultório para tratar essas associações e que a gente espera que, com isso, você tenha uma melhor evolução da doença. Porque a gente não sabe ainda, essa droga vai mudar a evolução e essa não vai. Nós não temos resposta para isso ainda. Ok? Depende da história da paciente. Se você tem uma fibrilação atrial já, né, permanente, né, não se fala mais crônica permanente, você já tentou cardioversão, não teve sucesso, está definido que é permanente, você vai controlar a frequência cardíaca, né, para compensar essa paciente. Você reduzindo frequência e tentando aqui manter uma meta aí dos 70 também, você vai conseguir ter efetividade no tratamento. A fibrilação atrial pode nos dificultar naquilo que a gente comentou lá no início, que você, com FA, perde a contração atrial. E lembra que o idoso depende muito da contração atrial, porque a fase de enchimento rápido dele é mais curta. Como o ventrículo está menos complacente, na hora que a válvula mitral abre, o sangue começa a descer, rapidamente as pressões estão se equalizando. Então, o átrio precisa contrair mais para poder esvaziar, para terminar a diástole do ventrículo, né? E se ele perde essa contração atrial, ele pode perder depois em volume sistólico. E vai ter piora da fração da ejeção e piora funcional. Então, se eu tenho condições de tentar fazer a conversão, sempre vale a pena, mas você vai avaliar. O Pedro deve ter discutido isso muito com vocês ontem, né? Quando valer a pena ou não aí tentar uma cardioversão da fibrilação atrial. Ok? Então, aqui a gente vai tratar todas as causas associadas. Não é uma droga diferente, mágica para a insuficiência cardíaca aqui, não. Ok? Perguntas rápidas aqui. Paciente hipertenso, coronaropata, queixa de espinéia submorro. Eco com uma hipocinesia apical, uma fração de ejeção de 39%. Já faz uso de enalapril, AS, furosemida e monocordil. É o uso dele, né? Não me perguntem por quê. Opa, qual droga deve ser introduzida? Claro, né, gente? Já respondeu aqui até automaticamente. Claro, um beta-bloqueador, né? Seria as duas primeiras drogas para a gente pensar em ECA e beta-bloque para esse paciente. Ainda mais esse paciente que, se ele tem uma hipocinesia, certamente ele é um coronariopata também, e beta-bloqueador para ele é também fundamental, além da disfunção ventricular. Sobre o tratamento farmacológico da IC no idoso, é correto afirmar que os sintomas mais frequentes de intoxicação digitálica em idosos são náuseas, vômitos, sedação, sonolência ou confusão mental. Os pacientes idosos são menos suscetíveis à intoxicação digitálica, porque respondem bem aos seus efeitos? Claro que não, né, gente? A dose de digoxina devido à interação medicamentosa deve ser aumentada quando associada à quinidina menor? De jeito nenhum. É uma perigosíssima aqui associação, e muito comum ainda nos dias atuais. A amiodarona com
digital. Se você iniciou a meldarona para o seu paciente, você deveria reduzir a dose do digital para metade, se você julgou que precisa usar os dois para aquele paciente idoso. Tá? E a digoxina é contraindicada nos casos de safe filação atrial? Claro que não. É uma droga importante para controlar a frequência cardíaca. Então, claro, está lá em cima. Né? Volta. Bom, alguma dúvida de ciência cardíaca, gente? Tranquilo? Em relação a drogas, a ação, o que melhora, piora? Tranquilo, né? Vamos lá.